negue pai, negue mãe, e tudo que possui. Renuncie a tudo para ser discípulo. A gente diz para passar pela porta estreita. O que significa que só se pode entrar no reino dos céus pobre. A porta só dá para passar você, mais nada. Nem a carteira de identidade dá para levar. Nada. Nada. Porque até a sua identidade vai lhe ser dada depois. Só dá para entrar no reino de Deus pobre. Mas depois que ele passa pela porta e vai seguir o caminho estreito aí, nós temos que viver, nós precisamos dos bens materiais, dos recursos, e aí isso nos cria aquele paradoxo, né? Aquela situação. Bom, renunciamos a tudo, mas temos bens colocados à nossa disposição, e nós, na verdade, precisamos deles. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos construir a vida. Só que a gente não pode esquecer que a coisa não é assim. Você, no dia que encontrou Jesus, renunciou a tudo. Passou pobre na porta. Agora o que você ganhar depois é seu. Não funciona assim. A maneira que a gente vai se relacionar com os bens materiais, depois de passar pela porta, é diferente da maneira como a gente se relacionava com eles antes. Ainda que Jesus não tenha dado a você ou a mim aquela ordem que ele deu ao moço rico lá. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vamos. Então, nós precisamos pensar e meditar e entender assim, que estilo de vida nós vamos assumir, como nós vamos lidar com isso. Um outro aspecto que a gente vive numa sociedade, aí numa civilização construída pelos homens ao longo dos séculos, milênios, que tem, num dos seus fundamentos, nas diversas formas como essa sociedade humana se organizou ao longo da história, um dos fundamentos de qualquer sociedade é sempre a maneira como ela lida com a obtenção, a posse, a utilização de riquezas, dos bens materiais. É o motivo das guerras, é o fundamento dos projetos, de tudo que você vai fazer em cada sociedade ao longo aí da história, de uma maneira de ver, de lidar com isso. Lá, até mesmo na lei de Moisés, lá, o povo de Israel, quando ele começa a se estruturar como nação e como um Estado, tinha uma regra, dividiu lá pelas tribos, isso aqui é do Judá, isso aqui é do não sei quem, enfim. E tinha regras sobre a propriedade. Que orienta a maneira como as pessoas vão viver e se relacionar com isso. Então, desde aí o final para a gente não dar um pulo enorme na história, né, de Moisés direto para uma era mais moderna, a gente pode dizer que desde do final da Idade Média, daquele regime feudal, a civilização ocidental experimentou várias maneiras de arrumar isso, né? Aí o pessoal aí da história, enfim, o mercantilismo, o capitalismo, sociedade de consumo, o comunismo, o socialismo, o estado de bem-estar social, várias maneiras como os países, os estados se organizam em relação aos bens materiais. Talvez a gente possa dizer que na nossa sociedade chamada pós-moderna, que haja uma característica assim, que vem crescendo, né, mas de um consumismo forte, a sociedade capitalista baseada na ideia de que as pessoas têm que produzir, então alguém tem que consumir. Não dá para produzir e acumular estoque, tem que girar. Para girar, as pessoas têm que ser induzidas a gastar, comprar, consumir.
E não pode ser só o necessário, básico, porque aí a roda não gira. Não funciona. Então, tem toda uma mentalidade, né, criada, um estímulo a isso, e isso produz, de fato, progresso, desenvolvimento, vida confortável. Não estou dizendo que é ruim. Não tem um jeito melhor de organizar a sociedade nesse aspecto aí, não. Não estou dizendo que... Não estou fazendo assim, uma crítica disso, e com a ideia de que a gente volte a viver com os Yanomami lá no meio da floresta. Não dá. A história não dá marcha ré. Então, mas é assim que a sociedade funciona. O problema é como isso rebate no coração das pessoas, né? Assim, porque aí, junto com isso, pode vir uma cultura de acumulação de bens, de busca de conforto, de sucesso, uma cultura, uma mentalidade que valoriza o supérfluo, que desperdiça, que busca assim, ostentação, símbolos de status, exposição da riqueza, da boa vida, enfim. É uma mentalidade que vai entrando na cabeça da gente. Ela tem um lado positivo, digamos assim, produtivo para a sociedade. Mas ela pode ter um lado perverso no coração das pessoas. Na medida que isso vai formando um estilo de vida e uma maneira das pessoas lidarem com as outras. Com aquilo que vai no coração delas. E o que eu acho curioso hoje em dia é que os ricos, antigamente, as pessoas que tinham dinheiro mesmo não queriam parecer, ostentar isso. Eram discretas. Estou lembrando agora, ele era o velhinho. Velhinho porque quando eu conheci ele é velhinho, mas enfim, ele não nasceu velhinho. Bom, um exemplo é Antônio Hermílio de Moraes. Mas tinha outro, uns banqueiros desse, não sei se o fundador do Bradesco, esqueci o nome dele agora. O cara vivia, digamos assim, escondido. Dinheiro saindo das tampas, mas um estilo de vida simples, sóbrio. O Antônio Hermílio de Moraes a gente sabe um pouco mais, porque ele... Hoje em dia, os ricos querem ser famosos, querem ser influenciadores, querem ser vistos. Inclusive os que nem são tão ricos assim, querem parecer ricos. É uma mudança de mentalidade. Assim, na sociedade mais rural antiga, às vezes o cara tinha mais dinheiro na região, se você encontrasse com ele lá na roça, você achava que era mais um matuto lá capinando o chão. Aí o cara disse assim, o senhor tem quantas cabeças de gado? Eu não sei, a última vez que contei, eu deu 10 mil, 15 mil, sei lá o quê. Mas na sociedade moderna, os ricos querem ser famosos, querem ser influenciadores. E isso pode, assim, isso cria pode criar uma contaminação, uma mentalidade em que a vaidade, a soberba, a cobiça, o personalismo e a agressividade são, em muitos ambientes, considerados virtudes. 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 Enquanto isso, olhando o mundo, milhões de seres humanos continuam na miséria, com fome, sem acesso à saúde, à comida, à proteção, a nada. Por aí. E a gente pode pensar o quê? Isso é obra do acaso? É karma? É karma. Karma, que estou dizendo aqui, não é como o mineiro fala assim, karma. Não é não. É karma na religião, filosofia espiritualista de boa parte do mundo. Ou aquela história de castas. Problema seu, você nasceu aí e é a sua vida. Não tem nada, nós outros não temos nada a ver com isso. Vamos vivendo a nossa vida, seguindo aqui a nossa possível prosperidade onde a gente estiver. E vamos embora. Isso aí é como se fosse uma espécie de loteria cósmica com o prêmio ao contrário, né? Você foi sorteado para ser pobre. Então, se acostume.
é a si mesmo. Na verdade, se a gente olhar isso do ponto de vista lá para trás, criacional, isso é fruto do pecado, das consequências do pecado. A sociedade humana foi erguida como, dessa maneira. É a cidade dos homens, a obra. Não é o filme nesses trem que passa na Netflix, não. Cidade dos Homens, que estou falando, é uma referência a Santo Agostinho, o livro dele, As Duas Cidades, a cidade de Deus, a cidade dos homens. Lá não era a favela, não, a cidade de Deus era, enfim. Que ele faz um traçado assim, a cidade, a civilização que os homens foram construindo, em que ela se funda, e a cidade de Deus, como ela vai sendo construída, no que ela se funda. Mas será então que os cristãos devem ser indiferentes a isso? Ou pior ainda, se deixarem absorver, envolver e contaminar por uma mentalidade da sua geração? Bom, para que todo mundo fique um pouco mais calmo e relaxado, eu quero dizer de cara o seguinte: não pretendo discutir aqui sociedade, nem estruturas sociais, nada disso, apenas sondar os nossos corações, nossos conceitos, valores, atitudes, propósitos, estilo de vida, o nosso amor a Deus e aos homens, e o nosso testemunho como discípulos. É isso. Também não pretendo, aqui nessa breve compartilhamento, nem mesmo esboçar uma teologia sobre o envolvimento dos cristãos nos problemas sociais, embora acho que ela é necessária nesses dias que nós vivemos, porque nós passamos aí, ao longo da minha história de vida, da teologia da libertação para a teologia da prosperidade, com várias formulações pelo meio de doutrinas de participação e ação social da igreja. História do Brasil, pelo menos década de 80, 70, 80 para cá, no mundo, a gente passou por esse troço todo aí, né? As ideologias influenciando a leitura da Bíblia para um lado ou para o outro. E agora a gente se depara com o conservadorismo, que curiosamente, aí é a minha opinião, assume, no mais das vezes, uma proposta de evangelho para segmentos e grupos da sociedade que desejam ascensão, progresso. Porque o conservadorismo, ele reúne com valores morais cristãos uma ideia de sociedade liberal, onde há desenvolvimento, há progresso, porque se você estrutura as famílias de uma maneira ordenada, isso possibilita, facilita o desenvolvimento, enfim. Mas, nesse debate todo aí, do conservadorismo no Brasil, sempre me incomodou um pouco um silêncio inexplicável e, na minha opinião, indesculpável sobre desigualdades e injustiças sociais. Porque isso fica aparecendo no discurso da esquerda. Se preocupar com o pobre, com desigualdade econômica, é um discurso da esquerda. Nós, conservadores de direita, não nos preocupamos com isso. Sirva a Deus, faça o seu trabalho e você vai prosperar. Na campanha eleitoral passada, ninguém falou disso do lado da direita. E nem da esquerda. Todo mundo se perdeu em outros temas. A esquerda foi para essa agenda de costumes, LGBT, sei lá o quê. Esqueceu até dos pobres também. E a direita também, nessa ótica conservadora, também não tinha nada a dizer nem a propor em relação a isso. As pessoas estão nas ruas passando necessidades, passando fome e tudo. Enfim. Nós fomos enviados a todos os homens como discípulos, e especialmente aos pobres e desvalidos.
Se a gente quer levar a sério o exemplo e mandamento de Jesus, não dá para a gente passar ao largo e não nos envolvermos com a justiça, com o sofrimento, com a violência, pelo menos em relação àquelas pessoas com quem convivemos, que estão ali adiante de nós. Não estou dizendo que a nossa missão é sair para reformar a sociedade. Não creio nisso. Mas a indiferença com essas situações que nos aparecem todo dia também não me parece assim coerente. Acho que essa é uma reflexão que precisa ser feita ainda nessa geração. Não vai ser hoje nem aqui, né? E nem acho, nem creio que eu tenha assim, sei lá, condições de trabalhar nisso. Então não vamos cuidar disso demais, não. Também não quero nem mesmo avançar numa proposta assim de doutrina, de aplicação pessoal, na indicação assim, de passos, de práticas. Eu sugeri um modelo, um padrão sobre o que é ter uma vida simples. Porque também não acho isso possível de ser feito assim com facilidade, né? Mas meramente a partir de algumas leituras aqui do Evangelho, a gente tentar retirar dali o mais diretamente que a gente puder o que Jesus disse, como ele viveu, como seus discípulos viveram em relação a isso. Também não acho bíblico nem coerente uma leitura assim super espiritualizada, desencarnada, que aliene a gente para um lado ou para o outro. Eu acho que há duas formas de alienação. Uma é o voto de pobreza, é uma forma de se alienar dos problemas. Você tem condição de trabalhar, você tem condição de cooperar, você tem condição de produzir, de dividir, de repartir, mas você escolhe fazer um voto de pobreza, é uma maneira de se alienar do mundo. A outra maneira de se alienar do mundo é exatamente o contrário. Eu vou viver minha vida, ganhar meu dinheiro o mais que eu puder e pronto. O resto não é comigo. Corre-se o risco de ser um daqueles que o homem caído, roubado, agredido lá no chão, de a gente passar ao largo, porque não é problema nosso. Não tem polícia, não tem governo. Enfim. Então, o que eu queria era compartilhar com vocês, principalmente, é apenas o que eu chamaria de um manifesto, uma declaração de valores, de princípios, nos quais eu creio, uma tomada de posição pessoal, que na verdade eu fiz há muitos anos, uma proclamação do que eu acho, que me parece necessário e inerente a uma vida que busca imitar Jesus. Um manifesto assim, sobre o amor a Deus e ao próximo, de compromisso com o Evangelho, com a misericórdia, com a bondade de Deus. Também um manifesto contra o materialismo, a busca do prazer, a vaidade, o egoísmo, a futilidade, que impregnam a nossa geração, a nossa sociedade, essa mentalidade que vem sendo assim, cultuada pela religião humanista do século XXI. Então, é um manifesto em defesa da simplicidade como estilo de vida, decorrente da condição de discípulo de Jesus. Eu creio que, como cristão, eu sou chamado à simplicidade, a desenvolver um estilo de vida simples, que reflita meu desprendimento do mundo, minha fé, esperança no reino eterno, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus Pai, como a necessária decorrência de uma autêntica imitação de Jesus. Está na primeira pessoa. Porque, como disse, não dá para fazer doutrina e mandamento sobre isso. Mas dá para perturbar as pessoas e instigar as pessoas e provocar reações. Simplicidade na vida e no ensino de Jesus. Aqui, irmãos, vocês vão ver, ó, se eu compartilhar com vocês depois o meu esboço, vocês vão ver que nessa parte aqui, ó, tem só versículos citados, não tem nada escrito aqui adiante. Porque, assim, no estilo um pouco dos autores lá para trás, puritanos, que acreditavam que a mera citação das escrituras ela é suficiente. Então, a ideia é um pouco essa. Vou citar textos muito conhecidos, nem vou lê-los assim todos.
começa com o Sermão do Monte, naturalmente, mas começa no Sermão do Monte, por exemplo, com o texto aqui de Mateus 5, das Bem-aventuranças. Depois eu vou mandar os textos todos para vocês, então não precisam. Mateus 5, Jesus diz, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E se você... A gente pode fazer uma leitura muito espiritualizada disso aqui, se quiser, embora o termo humilde aqui é literalmente pobre. Mas se você ler Lucas 6:20, ele diz assim, felizes os pobres, ponto. E ainda diz assim, ai de vós os ricos. É para você não ter dúvida do que Jesus estava querendo dizer ali. Felicidade dos pobres, que vem desse despojamento, dessa dependência absoluta de Deus. Adiante, ainda no sermão, tem um texto que eu acho assim, muito interessante, muito... Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Talvez você ache que, de cara, que esse texto não tem a ver diretamente com o assunto, mas limpos ou puros de coração significa você ter uma única coisa no seu coração, não contaminada, não misturada. Quando a gente fala, por exemplo, de purificar a prata, a gente pensa muito nas impurezas que saem da prata. Mas o importante é o que fica, que é a prata pura. Só prata. Pureza, limpeza de coração, e aí a expressão que eu vou usar não é minha, é desejar uma única coisa, sem mistura. É simplicidade de coração, no sentido como a substância química que você disse que ela é simples, porque ela é feita de uma coisa só. Ela não é composta. Tem um poema. Vocês têm aqui, né, um irmão que no momento tem aqui a tarefa de pastorear a vida de vocês, que pro bem ou pro mal, assim, gosta de poesia, é poeta, enfim. Mas a poesia não é minha. É um texto um poema de um cara chamado Søren Kierkegaard. Está no blog, depois se vocês quiserem ler, mas ele diz assim, pureza de coração é desejar uma única coisa. E ele prossegue nessa ideia. E ele diz assim, que tu dês, então, ao intelecto, sabedoria para compreender essa única coisa, sinceridade para receber esse entendimento, ao coração, a vontade pureza que deseja uma única coisa. Que na prosperidade tu concedas perseverança para desejar uma única coisa. Em meio às tribulações, reconhecimento, recolhimento, em meio às distrações, recolhimento para desejar uma única coisa. No sofrimento, paciência para desejar uma única coisa. E ele termina dizendo assim, que no início da vida do jovem, ele aprende a querer uma única coisa. E quando ele for lá velho e olhar para trás, ele possa ter um caminho, o percurso de uma vida que a vida toda desejou uma única coisa. Pureza de coração é como a gente encontra em Maria, quando Jesus diz assim, poucas coisas são necessárias, na verdade uma só. Simplifica a vida. Dá um olhar único, sem distração. Mas Jesus segue o Sermão do Monte aqui, falando, por exemplo, lá no 5:42, ele diz assim, dá quem te pede, não volte as costas a quem deseja que lhe emprestes. Ele está falando de desprendimento das coisas materiais, está falando de bondade, de generosidade. Lá na oração do Pai Nosso, o Pai Nosso é uma oração de simplificação. Porque ali são as coisas essenciais. Você precisa de o que mais? O pão, o perdão, que te livre do mal. O Pai Nosso me simplifica. Me simplifica. Um grande desafio, eu acho, para mim na vida espiritual, tenta viver só do Pai Nosso. Só do Pai Nosso.
sem pedir mais nada. Jesus fala também em Mateus 6 ali dos tesouros do céu. Ele diz: não junte tesouros na terra. O ladrão vem e rouba. A traça corrói. Junte tesouros no céu. Tá? De novo, falando uma maneira de você lidar com os bens materiais, com os recursos materiais. Mas ele está falando isso para dentro de você. Ele diz: onde está o teu tesouro, está aí também o teu coração. Pode ser que ele esteja no banco, ou numa casa, ou num sonho. Porque a questão aqui não é o que você tem, é o que você deseja. É o que você aspira. Não é uma condição material, é uma condição que começa no coração. Por isso, humildes, pobres de coração. Você pode ser o homem mais rico do mundo e ser pobre. A maneira como você lida com o que você tem. O que é que você busca? Como isso impacta a tua vida? Um pouquinho na frente, quando Jesus vai falar ali do olhar os lírios do campo, o texto, na verdade, começa em Mateus 6, ele começa no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Aí no 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos. O não andar ansioso tem a ver com qual Senhor você escolheu. Porque se você escolheu servir às riquezas, a ansiedade vai ser sua companheira constante. Não tem segurança, os ladrões vêm e roubam, não tem sossego, é uma caminhada sem fim. Não tem o dia de descansar. Se você escolheu servir a Deus, então você não tem que andar ansioso. Porque você tem um Pai nos céus. Nem sobre a vida, nem sobre a comida, nem sobre o vestido, sobre nada. Quanto ele vai te dar? Vai te dar o necessário, o mínimo? Vai te dar muito? Não sei, pode ser que a mim me deu um talento, a você ele dê 50. Não é esse ponto. A Bíblia diz que que o pobre, tendo pouco ou muito, dorme bem, o rico não dorme nunca, porque está sempre preocupado. Vai chegar alguém, vão me roubar, vai ter o plano econômico, assim, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, vai acontecer alguma coisa. O pobre, meu caro, não tem nada a perder. Se alimentou naquele dia, tem certeza que amanhã Deus também vai providenciar o alimento dele, ele dorme bem. Não é? Jesus conta uma parábola, né, sobre a avareza, o sentido da vida, lá em Lucas. Os irmãos conhecem, o homem tem lá uma super safra e ganha uma grande produção. Aí ele pensa assim: bom, então tenho que construir celeiros maiores, tenho que construir lugares maiores para poder guardar o meu dinheiro, os meus recursos, né? Veja, meus caros, que o problema ali não foi o homem ficar rico. Ninguém disse que foi esse o problema. O problema é como isso afetou o coração dele. Ele ficou rico, teve a super safra, ganhou muito dinheiro, a empresa bombou. Glória a Deus. Mas o que isso gerou no coração dele? O desejo por mais dinheiro? Tomar medidas para garantir o seu ganho? Jesus também disse, né, que na parábola do semeador, que a fascinação das riquezas sufoca a palavra do rei. Concorre. Na vida dos discípulos, Jesus também trouxe alguns ensinos, e os apóstolos, um que é muito interessante, é naquela parábola de Mateus 25, dos talentos, que tem a ver com o que a gente chama de mordomia. O que você faz com os recursos que Deus lhe dá? Você tem consciência de que não são seus, embora você possa desfrutar deles, você possa ter uma boa vida,
mas não são seus. Então, você tem que estar preparado para usar isso da maneira como o Senhor deseja. Até, se for o caso, dividir, repartir, dá tudo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala das tentações e ciladas que envolvem as pessoas que buscam riqueza. E aí ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Na Bíblia, a riqueza nunca é vista como algo ruim em si mesmo. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder. Não tem nenhum elogio na Bíblia à pobreza e nenhuma condenação da riqueza. Mas a busca da riqueza, ter isso como projeto, propósito de vida, é perigoso. É tentador. Nos leva a ciladas. Paulo também escreve, tanto em Timóteo como na carta aos Filipenses, sobre contentamento. Sem simplicidade, meus caros, não pode haver contentamento. Se a gente não desenvolve um estilo de vida simples, maneira como nós nos relacionamos com os bens materiais, nós nunca vamos estar contentes. Nunca. Sem simplicidade não existe contentamento. Vai existir sempre a busca por mais, ou vai existir a amargura, a chateação, a frustração por não ter. Sem simplicidade, tendo ou não tendo, você nunca vai estar contente. Se a gente aprende a desenvolver um estilo de vida simples e a olhar dessa maneira para os bens e recursos, nós encontramos o contentamento e as ações de graça. Porque é o que o apóstolo diz, você tendo o que comer, o que vestir, é contente. Aí ele diz, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Pode ter muito, pode ter pouco. Posso ter um banquete hoje e passar 3 dias de fome. Hoje é uma heresia dizer isso em alguns meios evangélicos. Porque se prega uma prosperidade material como a necessária indicação da bênção de Deus. E parte alguma do evangelho você consegue sustentar isso. E parte alguma do evangelho. Não tem chance. Não tem chance. O que tem no evangelho é que Deus sustenta, Deus concede graça, Deus abençoa. Deus pode te dar, sim, prosperidade. E dá para muitos irmãos, e isso é uma bênção para o reino de Deus, que nós tenhamos pessoas na igreja, no reino, com recursos. E não se deve exigir ou esperar que essas pessoas que têm recursos vivam uma vida com voto de pobreza e deem tudo o que ganham. Isso também não, você não arranca isso do evangelho. Você não tira isso do evangelho. Porque não é esse o problema de Deus. O problema de Deus nunca é a falta de dinheiro. O problema de Deus é sempre o coração das pessoas. Essa semana qualquer um aqui pode ficar milionário. Pode. Sem jogar da loteria. E sem dar o golpe do baú por aí. Ou arrumar uma pirâmide, esses trampos que tem aí. Como pode ser qualquer um de nós aqui termine essa semana sem dinheiro nenhum? Ou enfrentando uma situação que não adianta ter dinheiro ou deixar de ter dinheiro. O dinheiro não resolve. Aí também a gente se vê pobre. O problema de Deus não é esse. Se é que Deus tem um problema, né? A questão de Deus é o coração. Por que Deus vai dar prosperidade a uma pessoa vaidosa, egoísta, que só pensa nela mesma? E que quanto mais receber, mais vai querer ganhar, e nunca vai chegar o dia de repartir. Deus precisa ter a certeza, expressão ruim, né? O que Deus deseja é que nós tenhamos essa disponibilidade de coração, para que Ele possa até nos confiar mais.
e as pessoas possam ver a nossa vida e ver os bens que o Senhor nos dá e vejam nisso uma marca de Deus. Vejam nisso um sinal da bênção de Deus. Mas não é esse o nosso objetivo, nem o nosso propósito. A gente vai dizer como Davi, nenhum bem eu tenho senão somente a ti. Percebe como é difícil a gente criar doutrina e regra? Mas como é, eu creio, essencial que a gente tenha uma disposição correta de coração, porque o mundo à nossa volta está dizendo o contrário disso o tempo todo. O tempo todo. E é confuso, porque assim, se a gente vai aconselhar a um jovem aí, meus filhos já passaram dessa fase, ainda não, né? Ainda, sempre está aí, sobre caminhos na vida. Ah, mal, escolha a profissão que dê dinheiro, né? Não dá dinheiro. É um ótimo conselho, claro, mas cuidado. A sua confiança vai estar na profissão que você escolheu? Ou você vai colocar como propósito e alvo da sua vida prosperar? Cuidado. A Bíblia fala também, Paulo lá em 1 Coríntios, ele fala de desprendimento, né? Aquele negócio assim, use o mundo como se não usasse. Não é não use o mundo, não use as coisas do mundo, use, mas como se não usasse, com uma distância, um desprendimento no seu coração, porque elas passam. São efêmeras. Então, a gente tem que aprender a olhar para os bens, os que a gente tem e os que a gente não tem, a gente quer ter, com uma visão que parte assim de uma perspectiva do reino de Deus, do reino dos céus, do que de fato tem valor. E usar as coisas do mundo sem nos tornarmos escravos delas, sem nos ligarmos a elas de coração. Mas se isso não se refletir concretamente num estilo de vida simples, a gente pode estar sempre se enganando. Se enganando. E se iludindo. E se deixando contaminar por essas coisas, né? Lá em 1 João, também o apóstolo fala sobre não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus já não está em você. Concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. Então, meus caros, assim, eu creio que a leitura desses textos, a meditação deles, vai nos dando, assim, uma ideia da necessidade da gente, assim, usar uma expressão antiga da minha época de conversão, um pouco depois, a gente falava muito sobre uma contracultura cristã. Tem um livro do John Stott, que na publicação original dele, o título era Contracultura Cristã e era um estudo do Sermão do Monte. Ele hoje está publicado numa série sobre estudos bíblicos, a Bíblia fala hoje, qualquer coisa assim. Então, o título do livro hoje é simplesmente Eu Acho o Sermão do Monte. Mas a ideia é que o Sermão do Monte, o que está ali, causa-se um impacto contracultural. Assim. A gente está indo muitas vezes na direção completamente diferente que o mundo vai. Aí é preciso que a gente renove a nossa mente em relação a essas coisas. Porque a simplicidade, ela não é, acho que, essencialmente, uma questão de renúncia. Pode parecer que é. Que é basicamente você abrir mão de coisas. Não é. Eu creio que a simplicidade é principalmente um encontro com o Senhor que nos mostre o que é essencial, importante, necessário, significativo. Não é o que eu renuncio, é o que eu ganho. É a pérola preciosa, é o tesouro oculto. É aquele desejar uma única coisa. A renúncia é só eu me despojar, me livrar de coisas que agora eu entendi
o real sentido e utilidade delas, para usá-las ou não usá-las. Mas o essencial na simplicidade é esse encontro com o Senhor que me ajuda a colocar em ordem as coisas exteriores. A simplicidade também nos leva a resistir a tentações da cobiça, do poder, do prazer, a gente não ser enredado por tantos discursos, por tantas propostas, né? Sem a simplicidade também não pode haver generosidade, bondade, desprendimento. Sem a simplicidade, nós somos fatalmente vítimas da ansiedade, do medo, da insegurança. Estamos sempre a desejar coisas e a tentar garanti-las. E assim, eu acredito que a simplicidade tem um sentido de libertação. De libertação. De você se desprender, se perceber livre. Porque sua vida está... Assim, esse único bem que você tem não lhe pode ser tirado. Não lhe pode ser tirado. Então você pode andar mais livre por esse mundo. Não está preso a essas coisas. Acredito que um estilo de vida simples, assim, significa um posicionamento pessoal, conceitos, atitudes e práticas, talvez, na direção assim de evitar excessos, exageros, tentação, futilidade, renunciar ao egoísmo, a soberba, a vaidade, evitar o desperdício, abandonar a avareza, a cobiça, expressar solidariedade, bondade, generosidade, amor ao próximo, atenção e cuidado com os mais necessitados. Mas isso, assim, uma decorrência de uma busca, de uma compreensão de como eu, como discípulo, vivo nesse mundo e como eu lido com essas coisas todas à minha volta. Eu falei que não ia apontar passos, coisas assim, né? Recomendações muito práticas, enfim. Mas nesse livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina, famoso, tem aqui um capítulo que chama Disciplina da Simplicidade. Vocês verem que não estou inventando esse negócio assim da minha cabeça, que eu resolvi... tem mais gente, muito mais gente muito melhor que eu nessa caminhada. Ele, inclusive, tem um livro só sobre simplicidade, o Foster. Mas esse capítulo desse livro, Celebração da Disciplina, é muito interessante. E aqui ele fala, ele dá, assim, alguns conselhos, digamos assim, práticos sobre o desenvolvimento de um estilo de vida simples, que vão nessa direção que a gente está falando, dos excessos, de você ponderar o valor de cada coisa, o quanto você está investindo para adquirir cada coisa, quanto te custa e qual é o benefício que isso traz, para quem. É bem legal, é bem interessante. Acho que muitos irmãos aqui têm esse livro, conhecem esse livro, e geralmente a gente lê ele e muitas vezes não chega nesse capítulo. A gente para ali na oração, jejum, meditação, solitude, mas não chega no capítulo sobre a disciplina da simplicidade, né? E é interessante pensar que isso pode ser visto como disciplina espiritual. Não é algo que brota naturalmente da gente. Ah, fulano é assim. Não é que é assim. É o que Deus forma em você, né? Amém, amados. Eu vou depois compartilhar aqui esse texto. Queria pedir aos irmãos para trazerem os elementos aí da ceia. Pode trazer, Elton, por favor, para a gente encerrar esse encontro repartindo a ceia. E só aqui relembrar, aqui ao final, o salmo que a gente leu ao início, vocês todos estavam aqui, o Salmo 16, onde Davi expressa isso, né? O Senhor é o meu único bem, não tenho outro bem senão somente a Ti. O Senhor é a minha herança. E lembrar, então, a partir dessa citação de que não é uma questão de quanto você tem. É a questão de onde anda o seu coração.
E também, se quiserem um roteirinho bíblico para caminhar um pouco nessa busca da simplicidade, eu sugeriria uma meditação, uma leitura assim tranquila do Salmo 131. Porque ele fala de uma... Senhor, não é altivo o meu olhar e o meu coração. Ele fala de simplicidade do olhar, da simplicidade do coração. Não ando à procura de coisas grandes demais para mim. Fala de uma simplicidade da busca e da esperança. Ele termina: espera, pois, ó Israel, desde agora. Então, o Salmo 31 é um bom caminho, uma boa meditação sobre o desenvolvimento de uma atitude interior nessa direção. Amém? Amém, amados. Vamos então, assim, orar, agradecer ao Senhor aqui pela ceia, apenas lembrando